Olá, querido ouvinte, querido ouvinte. Esse é o primeiro episódio do nosso podcast, Report Podcast. Eu sou o Assídio e junto comigo aqui está o Andrei. E hoje a gente vai bater um papo, né, sobre cultura organizacional. A ideia é a gente conversar sobre algumas coisinhas que são importantes, que a gente considera bacana, que a gente acha legal repassar e tudo mais. Tanto eu quanto o Andrei gostamos bastante do assunto. O que nos leva até ao motivo, acho, da gente ter escolhido cultura organizacional como nosso primeiro tema. Eu particularmente gosto bastante do assunto, já venho pensando a respeito de cultura organizacional já faz bastante tempo. Eu acho que sempre tem novas reflexões que vêm em cima disso. E como é um assunto também bastante grande, né? Acho que até hoje a gente vai abordar algumas partes a respeito de cultura organizacional, não provavelmente em sua totalidade, mas vai ser um assunto, acho que, divertido. Andrei, o que você acha aí, Andrei? Legal, Cido. Também, bem-vindo a todos. É um tema que a gente sempre gosta de conversar, né? E várias vezes que a gente se encontrou, a gente falou sobre esse tema. É um tema que tá no nosso dia a dia, tanto como condução de uma empresa ou como atuante dentro de uma empresa, né? Então, acho que é um assunto bem pertinente. Além disso, a gente vai falar também de vários outros assuntos em outros podcasts. E é isso. Primeiro, para a gente esquentar os motores aí. Isso aí. Bom, a ideia é ser um bate-papo, tá, pessoal? Então a gente vai estar, na verdade, bem flexível. A gente tem algumas questões que a gente quer abordar, mas a gente vai indo conforme o papo vai fluindo. Porque a ideia até do podcast é realmente refletir nossos bate-papos aí, meio randômicos, né, Andrei? Quando a gente senta para conversar a respeito. Então a ideia é ir por aí. Ah, bom, como para a gente começar, para a gente ter uma base até do que a gente está falando, o que é cultura organizacional, tá? Eu só vou ler rapidinho um parágrafo da Wikipedia mesmo, sobre o que é cultura organizacional, para a gente partir dali e a gente saber exatamente do que a gente está falando, tá? Então, a cultura organizacional, ela é a cultura em seu sentido antropológico existente em uma organização e é composta por práticas, símbolos, hábitos, comportamentos, valores éticos e morais, além de princípios, crenças, cerimônias, políticas internas e externas, sistemas, jargão e clima organizacional. Uma cultura influencia todos os membros dessa organização, como diretrizes e premissas para guiar seus comportamentos e mentalidades. Essa é uma definição bastante ampla do que é cultura organizacional. O tema, na verdade, é bastante amplo, né? Mas acho que ela traduz bem, assim, o que é cultura organizacional no dia a dia mesmo e como a gente pensar nela. Ela já traz Partindo. várias reflexões interessantes aí, porque ele traz vários artefatos, né, da cultura, que são as cerimônias, enfim, vários elementos aí. E a grande pergunta que eu venho refletindo bastante na empresa que eu trabalho é como você mantém isso de pé, né? Perfeito. Porque não basta você juntar uma série de elementos, né, e falar que você tem uma cultura, né? Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana esse daí. Até assim, é legal esse ponto que tu comentou, Andrei, porque acho que uma das coisas que venho refletindo também bem recentemente é que como a cultura organizacional ela é dinâmica, né? Ela não é algo estático que alguém criou dentro da empresa e agora todo mundo vai seguir, né? Não é aquele livrinhos de regras que você recebe como agir dentro da empresa, né? Ela é uma cultura bastante dinâmica, né? Porque ela é formada, na verdade, por todo mundo, né? Então não é algo que alguém institui e dali para frente a gente segue, né? Não é algo que todo mundo vai contribuindo para a cultura organizacional, né? E criando aquele ambiente de grupo, né? Ah, acho que entrando um pouquinho, né, nessa linha, né?
para ti, André, assim, por que você acha que cultura organizacional é importante dentro de uma organização? Cara, eu vou comentar uma experiência que a gente teve como empresa. Em algum momento da empresa, a gente contratou o cara certo. Contratamos o cara certo. O cara era, assim, tinha aparentemente um bom skill e tecnicamente o cara era muito bom também. Mas foi muito interessante que quando ele entrou no time, o time se separou, se dividiu. E aí trouxe uma reflexão muito interessante, né? Poxa, o que que tá faltando aqui? Se o cara é bom, se ele tem alguns comportamentos interessantes, uma boa pessoa, por que que ele não se encaixou no time, né? Uhum. E isso foi um objeto de conversa entre os sócios da empresa e foi algo muito interessante. A gente começou a investigar, encontramos várias culturas aí. Naquela época isso não era tão difundido, né? Mas aí já tinha o Google. E aí uma das coisas que vinha, bom, então é só colocar puff dentro da empresa, colocar televisão, cafeteira, que você cria um ambiente bacana e agradável para o pessoal, isso é cultura. É muito interessante porque tem muitas empresas que fizeram isso, e até o meu sócio ele coloca isso que critica essa maneira, essa postura, né, como tratar a cultura como isso, né, como você colocar puff, colocar uma série de estruturas dentro da empresa. Claro que isso simboliza um cuidado por parte daqueles que estão conduzindo a empresa, né, para as pessoas que trabalham lá, isso representa algo, isso é importante, mas é importante dizer que não é só isso, né? E a gente falou em outra conversa, né, que a cultura, eu acho que essa seria uma boa direção para a gente conversar, que a cultura ela tem os elementos visíveis, né, e invisíveis. E bom, por isso que esse tema é tão importante para mim. Não, eu acho que alguns dos temas tão difíceis, né, como reunir pessoas que possuem as mesmas afinidades e têm um mesmo propósito, né, no profissional ou em outro grupo que isso se faça. Então, é algo assim a ser ainda desvendado, não é um assunto que está respondido, né? Eu acho que Eu tem acho até muito que é para um a gente assunto caminhar por que aí, né? começou a se falar, mas eu não sei, não faz muito tempo que se fala tão veemente de cultura organizacional, né? É óbvio que se falavam de outras coisas, né? Mas é, Acho que pegando um clima, pouco, né? Eu usava bastante clima o termo clima organizacional, no passado, né? clima, mas era muito pesquisa e saber, e aí, tá todo mundo feliz, não tá? Mas acho que assim, o que é legal, né? Você comentou um pouquinho falando de propósito, né? E eu acho que eu vejo cultura organizacional da seguinte forma: a empresa, toda empresa tem o seu propósito, né? Missão, o seu objetivo, né? Chame como quiser. Mas a cultura organizacional é mais como nós queremos chegar lá, né? No sentido de, olha, a gente quer chegar lá, mas de que forma, né? Acreditando no quê? Quais são os nossos limites? Quais são as nossas intenções? O que a gente não abre mão, né? Olha, a gente não abre mão disso, nem que seja para chegar no propósito, né? Então, a gente quer ter um ambiente que dê voz para todo mundo, né? Porque tudo que você, na verdade, adota para mente tem o seu custo, né? Isso demanda esforço, né? Para que você faça com que aquilo aconteça, para que você tenha a recompensa, né? Posteriormente. Então, dar voz para todo mundo é bonito, né? Falar, dar voz para todo mundo, mas é custoso ouvir todo mundo e fazer senso de todo mundo e fazer com que isso valha dentro da empresa, né? Existe sempre um contraponto, né? Que você tem que considerar, né? Rituais e afins, tal, tudo demanda esforço, demanda energia de todo mundo, né? Mas eu entendo a cultura organizacional como algo realmente assim que aí todas as pessoas da empresa não abrem mão desses rituais, dessas premissas, desses valores em detrimento de qualquer outra coisa, mesmo que seja para alcançar o propósito, né? Aqui é algo que tem que sobressair, né? Isso, e por isso que eu acho legal, né? No sentido de
cultura organizacional ser criado por todo mundo, né? Não é algo que, como falei antes, né? Alguém ou o fundador da empresa criou. Ele até, eu acho até legal a gente, porque assim, teve essa experiência, né, da empresa, você, né, começou a empresa e tudo mais. Muito provavelmente lá no início, né, vocês começaram em mais de um sócio, né? Tinha a visão, as visões de cada um, né? E cada um tinha o seu jeito de ser, ou acredita, suas crenças, seus valores, e vocês se juntaram, né? Muito provavelmente na época vocês tinham uma sintonia, né? E por isso vocês resolveram se juntar e criar a empresa. E ali começa a se criar o que seria a cultura da organização, muito baseada nas pessoas que começaram a empresa. Mas conforme você vai Eu diria até trazendo, totalmente assim, eu diria né? até totalmente baseado nas pessoas que estão ali, né? Sim. Cultura só que claro que quando se cria empresa, né? Quando se cria um grupo, você não tem ainda consciência desses valores do grupo, né? Então isso também Uhum, vai sendo tomado consciência e vai se valorizando ou vai se destacando elementos também que não são interessantes, né, do grupo. Então, à medida que a cultura vai evoluindo, vai se destacando elementos que são importantes de se manter, uhum. certos comportamentos, né, e outros que nem tanto. E isso vai sendo cultivado junto, né? E cada integrante que vai entrando vai podendo colaborar com isso, vai trazer a sua forma de ver o mundo, seus valores, e aí vai ser importante destacar para ele valores que são pertinentes e outros que não, para ele entenda onde ele está, né? Uhum. Mas eu diria que sim, é fundamental no início, né? As pessoas os fundadores, eles vão levar os valores da empresa. De alguma maneira fica a identidade deles, né? Sim. E vai se transformando com o tempo, né? Conforme vão entrando novas pessoas, conforme vão saindo pessoas também, conforme a organização vai evoluindo, porque até mesmo os próprios fundadores, as pessoas que estão na empresa, elas também evoluem, né? E com isso também evoluem-se hábitos, evoluem-se valores e afins, né? Então, óbvio que existem coisas, por exemplo, algumas coisas são mais difíceis de se mudar do que outras, né? Eu acho que aí também entra, né, o caso, por que eu gosto tanto do assunto, por que eu acho que cultura organizacional um assunto tão importante? Porque ela acaba refletindo em absolutamente todo mundo em volta da organização. Seja quem está atualmente na organização, seja quem é um dos fundadores, seja quem é o proprietário, seja quem é um parceiro, quem é o cliente daquela organização, seja, uh, enfim, a sociedade em volta, todo mundo acaba sendo impactado por isso, né? Porque é onde grande maioria, né, por assim dizer, dentro da organização vai agir de acordo com aquela cultura organizacional. Óbvio que não necessariamente 100%, né? E acho que é difícil que vocês tenham uma coesão tão grande dentro de uma organização, principalmente conforme ela vai crescendo, né? Mas o legal disso é que, por exemplo, para alguém que está de fora da empresa, né? Quando você está pensando em talvez entrar, fazer parte de uma organização, né? Para você entender se realmente aquela organização faz sentido para ti, né? Se realmente um bom fit para ti naquela empresa, né? Ou até mesmo, às vezes, é difícil identificar num primeiro momento, estando de fora, né? Mas um período de trial, de probation ali, você começar a entender um pouquinho mais como que a empresa é e se comporta e poder realmente avaliar, né? Se para você faz sentido, né? Ou não, né? Porque assim, tem uma coisa que eu assimilei, digamos assim, é uma coisa que a gente fala bastante na empresa até, e se você não entende a cultura da organização como algo que você simpatiza, como algo que você acredita, é difícil que você seja bem sucedido dentro dela, né? E isso é ruim para todo mundo, né? Se você, como profissional, não conseguir ser bem sucedido dentro da organização, isso é ruim para a organização, é ruim para ti, é ruim para todo mundo, né? Então,
é legal que todo mundo consiga ter esse entendimento e consiga observar realmente como que funciona a empresa, as pessoas da empresa, como elas agem, quais são os comportamentos, né? Para que você entenda se é um ambiente que você vai conseguir se realizar e ser bem sucedido, né? Acho que é o que todo mundo acaba buscando, né? Do contrário, não vale a pena, acho que você despender o esforço e energia dentro daquela organização que não faz sentido para você. E também vale lembrar que não tem certo e errado de cultura organizacional. Cultura organizacional é simplesmente a cultura organizacional, ponto. Né? Não quer dizer certo, não quer dizer errado, o que às vezes não é legal para mim, pode ser que funcione para ti, né? Pode ser que funcione para outros. Então não é algo que não, olha, aquela empresa tem uma cultura organizacional legal, funciona para todo mundo. Talvez, não, muito provavelmente não, na verdade. É bem difícil que acabe seja E até tão por isso que eu homogêneo. comentei no início, né? Aquilo que a gente contratou a pessoa certa, porque o cara realmente era bom, tecnicamente bom, Sim, tinha uns skill bem bacana, só que não encaixou no time. E não quer dizer que a nossa cultura é excelente ou é ruim, é a nossa cultura, né? Então, o cara simplesmente não se encaixou. Então, acho que é bacana isso que você comentou. Eu imagino assim que não existe estrelas no time, né? Existe o cara que se encaixa aí dentro dessa cultura e contribui com ela, né? Ou o cara que não se encaixa e pode procurar outro lugar, outra experiência aí. E eu queria trazer também uma reflexão, Cido, um desafio uhum, que a gente teve no início da empresa foi de traduzir os valores para algo aplicável dentro da empresa por todos, né? Às vezes os fundadores, eles têm, claro, como eles estão trazendo a cultura, muitas vezes a cultura já vem do próprio comportamento deles mesmo, que eles já identificaram uns nos outros, e como é difícil você levar isso para os colaboradores, para a galera que está trabalhando junto, né? Até tinha uma aquela visão tradicional, né, de visão, missão e valores, né? Os uhum. quadrinhos que ficavam na parede, e às vezes você fazia aquele planejamento estratégico, né, de 100 páginas, né? Mas o quanto isso era difícil de você colocar, a gente mesmo teve essa experiência, né? Não, o planejamento estratégico é algo bacana e tal, mas a gente viu como era difícil levar isso a cabo, falando simplesmente dos valores, né? Uhum. A gente coloca lá, sei lá, simplicidade ou eficácia, sei lá, alguma coisa por aí. E como é que você traduz isso? O cara que está entrando, você fala, cara, simplicidade, mas o que é simplicidade para você não é simplicidade para mim, né? Cada um tem uma visão desses Perfeito. elementos, desses valores, né? Eu E aí tive isso eu acho muito disso. interessante, porque a gente teve esse desafio por anos, a gente fez planejamento estratégico e a coisa, assim, trouxe claro, uma melhora, porque uma sintonia entre os sócios, tinha que conversar sobre isso. Mas quando isso ia sendo conduzido para aplicar na empresa, isso já não encaixava bem. E aí a gente chegou um dia no código de cultura do Netflix, até deixo essa dica para quem quiser procurar, tem vários outros, mas eu lembro que a gente chegou no código de cultura da Netflix e foi muito interessante, porque a maneira como eles traziam os valores ali era uma forma aplicável, né? Ah, por exemplo, falando sobre eficácia, não lembro qual que é agora qual dos valores, mas tem um comportamento que a gente traz dentro da empresa que eu procuro me comunicar através de fatos e não simplesmente de opiniões, né? Uhum. Então isso é muito legal, é um comportamento que se pede dentro da empresa, então quando vou trazer um argumento e trago junto um fato, isso ajuda muito na comunicação, né? Sim, sim. Porque às vezes a gente tem uma visão que, enfim, é só um pequeno exemplo, mas fica muito mais traduzível isso, né? Então, trazer isso para reflexão, não sei se você já se deparou com isso. Sim, é um desafio bastante grande, na verdade. Eu já participei de eventos para definição de carta de valores,
já ajudei bastante nesse processo. E realmente, é que assim, comunicação é um eterno problema, né? Eu acho que comunicação é um problema sempre existente, porque, como você falou, às vezes uma simples palavra, elas se desdobram em tantas coisas, e para cada um aquilo pode significar algo diferente. Então, ter as condutas realmente, elas ajudam a traduzir um pouco, né? A questão de valores e como você trazer aquilo para o mundo real, né? Você aplica realmente isso, do que a gente está falando quando a gente fala de... Até algumas palavras que são um pouco mais tranquilas. Vamos falar de ética. Acho que é uma palavra já um pouco mais bem definida, mas fala de eficiência, produtividade, ou se fala de, enfim, uma série de outras, né? A famosa inovação. O que é inovação? Já discuti tanto o que é inovação. E é difícil realmente quando você fica na palavra muito, muito genérica, né? Trazer para o dia a dia é algo que ajuda bastante. Tá? E assim, ajuda você principalmente no processo de adoção também, né? Dos valores dentro da empresa. E até mesmo os próprios valores, né? Até como eu atualmente, enfim, eu entrei não faz muito tempo numa nova organização e tudo mais, já é uma organização bastante grande, então muito disso já está cunhado e definido e afins, né? Então você acaba muito mais entendendo se aquilo realmente ressoa, né, em você, para que você continue na empresa, do que necessariamente em definir, né, algo. Mas no passado eu passei muito, né, por esse processo de realmente definição, de olha, o que realmente serão os nossos valores, né? E não só pelo âmbito, né, dos fundadores, mas pelo âmbito de todos que fazem parte daquela organização, né? O que realmente as pessoas daquele grupo prezam e não abrem mão, né? Acho que isso é algo legal de se discutir, mas dá bastante trabalho. Mas é um negócio bacana porque norteia muito também o futuro da organização, né? Em que tipo de pessoas que a gente gostaria que se junte dentro da organização, né? Tem um exemplo até de como que isso aconteceu dentro da Shopify até. Os valores da Shopify, ou a gente usa um outro nome, né, internamente lá, mas basicamente é uma empresa de mais de 5 mil pessoas, então sincronizar isso com 5 mil pessoas, definir isso junto seria um pouco complicado. Mas eu acho que eles foram por um caminho bastante interessante. Basicamente, o que eles fizeram? Eles começaram a observar as pessoas que tinham um grande sucesso dentro da organização, e dessas pessoas, quais eram os comportamentos dessas pessoas, quais eram as crenças, os valores delas. E com base nisso, começou a ser cunhado realmente como que a corporação, a organização gostaria que novas pessoas fossem para dentro da empresa também. Porque com a ideia de base que eu comentei, de realmente trazer para dentro da organização quem pode ser bem sucedido dentro da organização, né? E realmente muito bom. é uma alternativa bacana legal. esse ponto aí. Eu achei muito interessante esse ponto, porque eu acho que até aqueles que querem implantar uma cultura dentro da empresa, isso é um elemento bem importante, né? Até um elemento de MVP, vamos falar assim. Você não vai criar algo do zero, né? Você vai pegar justamente os valores naqueles que hoje já têm um papel de liderança e realmente observar eles. E ali os valores já estão aí. É simplesmente uma questão de você destacar o que é interessante e o que é relevante para a empresa e para todos, até como desenvolvimento pessoal e profissional. E a partir daí criar certos comportamentos, né, ou condutas para que isso se destaque, né, para que isso seja no dia a dia cultivado ainda mais, né. Então eu acho que esse ponto que você trouxe é muito interessante, não porque às vezes a cultura é algo realmente importante, pelo menos para mim eu coloco isso daí. Agora, como é que você conduz o processo de aperfeiçoamento, até de criação no sentido de documentar isso, promover, né? Sim. Então, não é criar nada do novo, é pegar os valores que já estão aí nas pessoas, porque cultura não se trata do quadrinho na parede lá, né? Por isso que eu falei até que planejamento O quadrinho estratégico da é algo parede não muito faz nada, bacana, né? mas muito difícil de colocar. Como?
o quadrinho na parede, ele não faz nada, na verdade, né? Não faz. E até tem um cara interessante escutando alguns podcasts aí, ele comentava o seguinte, que enquanto o pessoal não encheu o saco de escutar os valores, é porque ainda não chegou no momento de parar. Sim. Então tem que realmente assim incomodar mesmo, né? Através das cerimônias, dos momentos dos encontros, sempre voltar a destacar isso, voltar a destacar e é algo que precisa ser sempre revisto, né? Uhum. Tem um outro viés Mas até. legal, esse é um ponto que você trouxe, eu achei bem bacana, Cídio. E eu queria colocar mais um aqui também que me veio agora, que aconteceu uma coisa bem Manda lá. bacana. A gente tinha um dos valores da empresa que estava mais ou menos assim, trazer uma ideia assim. Eu, como participante desse time, me preocupo mais com o time do que comigo mesmo. E esse era o valor, né? E aí, já passaram uns meses até que um dos caras aí falou: peraí, mas tem alguma coisa estranha nessa conduta, nessa aplicação, né? E ele foi muito legal porque e a gente perguntou, tá, mas o que que seria então? E entramos num diálogo e entendemos isso, que na verdade você não se preocupa mais com os outros e menos contigo. É uma preocupação mútua, né? Você se dedica ao time e também dá importância a si mesmo, nas coisas que você acredita, Uhum. porque quando você está dentro de um grupo, você não pode abandonar aquilo que é importante para ti. Então foi uma conversa muito rica, trouxe muitos elementos aí, foi um grande aprendizado e é legal ver como a cultura está em andamento, porque não está simplesmente no quadrinho, né? Alguém viu e falou, cara, mas tem uma coisa estranha aqui, né? Então É. trazer esse Isso é, exemplo foi isso bem é, isso é bacana. legal, me lembra de um negócio bacana que assim, é, cultura organizacional ou os hábitos e tudo mais, às vezes definir, né? Definir fica bonitinho e tudo mais, mas o que eu acho bacana é que assim, tem que ser algo que qualquer um na organização possa cobrar de qualquer pessoa na organização. Então, se a gente entende que a gente não pode, sei lá, um exemplo, né? A comunicação, ou sempre comunicação não agressiva, por exemplo, né? A gente entende que comunicação não agressiva é o jeito que a gente quer atuar dentro da organização. Se alguém fugir desse processo, né, dessa conduta, por assim dizer, todas as pessoas da organização têm o direito de cobrar ou de apontar falando assim, hey, não é assim que a gente gosta de que as coisas andem, né, por aqui, né? E eu acho que isso, isso eu já vivenciei alguns fatos reais, assim, eu achei muito legal você poder ver pessoas cobrando atitudes de quem quer que seja dentro da organização, porque elas têm realmente o aval da cultura da empresa de que, hey, não é assim que a gente quer que as coisas funcionem, né? E aquilo que eu falei, e não importa o resultado final, o objetivo pelo qual está sendo tomada, né, tal atitude, enfim, né? Porque realmente, se você abrir mão disso, por uma pessoa que seja, né, você acaba já começando a fugir do que a grande maioria, né, que fazem parte da empresa, da organização, se propuseram a fazer parte, né? Você acaba já tirando o poder, realmente, seja dos valores, seja das condutas, ou seja, enfim, o que quer seja, se você não permitir que as pessoas possam cobrar aquela conduta, né, de cada um. E, obviamente, cobrança também faz parte de conduta, né? Por exemplo, a cobrança, a cobrança, ela é sadia, né? Agora tem formas e formas de você cobrar algo, né? Então, tudo isso também gira em torno de como funciona a cultura organizacional daquele grupo, né? É, talvez até essa palavra, né, assim, do cobrança, talvez outra que talvez pode também não ser muito bem entendida, mas tem a cultura do feedback, de colocar como você tá se sentindo em relação àquilo, né, de como foi colocado para você algo que não encaixou bem. Então aí Uhum, tem outro elemento também dentro da cultura, isso é um artefato, né, dentro da cultura que ajuda na construção, né,
E eu acho que assim, o que você colocou, eu acho muito, o que elemento que me chama muita atenção é que quando existe essa cobrança ou esse feedback ou alguma coisa assim, isso simboliza algo para mim, simboliza que a pessoa que está cobrando, para ela isso é importante, né? Então ela Perfeito. vê valor nisso, ela quer manter isso. Eu acho que isso é o elemento mais importante. Claro, o jeito a gente vai achando melhor de dizer, né? Mas isso é algo bem importante. Cada um acha o seu jeito de fazer, né? Mas Uhum. quando todos valorizam isso e vão querer qualificar, vão querer manter, né? Então é algo É, bem interessante. colocando de forma bem simples, né, o que eu quis comentar. Vamos supor que, um exemplo aqui, né? Eu fui lá e agi de uma forma que não é de acordo com realmente as condutas da organização, né? Alguém foi lá e resolveu me chamar a atenção, mas também de uma forma que não é de acordo, né? De uma forma mal educada ou de uma forma talvez pública que não é de acordo, né, dentro daquela cultura organizacional, né? Nesse momento eu também tenho direito de cobrar, falar assim, não, legal, você está certo em me cobrar a atitude, mas você também não agiu dentro, né, do que seria o acordado de cultura, né, organizacional. E eu acho que esse ciclo, ele é realmente um ciclo bacana, porque ele te dá o direito de você realmente, né, como você falou, brigar pelo que é importante, né, mas não te dá o direito de fugir do que é a cultura daquela organização, aquela cobrança ocorra, né? Então, é um ciclo que é, mantém realmente a cultura da organização funcionando. Se você não tem essa possibilidade de realmente as pessoas cobrarem, ou de as pessoas salientarem, né? Salientar um comportamento errôneo, né? Se não existe isso como parte da cultura, é muito difícil que a cultura se mantenha, né? Porque aí, imagina, numa empresa que entra pessoas todo mês na empresa, ou sai pessoas todo mês na empresa, como que você consegue, né, fazer com que as pessoas novas, enfim, entendam a cultura da organização e vivenciem? Porque assim, não é uma questão de maldade, né? Às vezes a pessoa age de uma forma porque ela também desconhece que, né, olha, né, às vezes por desconhecimento e tudo mais, e você chamar a atenção é uma forma também de dar uma segunda chance de falar, olha, não foi legal, né? Mas acho que daqui para frente você entende e consegue se adequar, né? Ou não, e você começa a perceber que não é um ambiente para você. Então essa simplicidade de você realmente entender, assimilar e perceber que, olha, não, legal, você tem direito de comprar, talvez não é algo que eu queira vivenciar, então não faz parte para mim, né? Ou não, pô, legal, e aí também entendo, naquele momento que eu sou chamado a atenção, eu também entendo que, opa, legal, então a gente pode realmente ter voz para que garantir a, vamos assim, aquele livrinho, aquela cartilha de como gostamos de agir na empresa aqui, quando eu entrei na empresa, de eu realmente trazer aquilo para o meu dia a dia e falar, olha, não é legal. E tem um outro aspecto que eu acho legal, tá mudando um pouquinho de assunto, que assim, a cultura organizacional, quando você, como você falou, documenta, né? Você entrega para as pessoas também meio que um manualzinho, por assim dizer, de o que esperar das pessoas que já fazem parte dessa organização, né? Então eu acho isso muito legal, né? Eu tive essa experiência agora recentemente, eu, enfim, acabei de entrar faz pouco, tô há 8, 7 meses na empresa, e quando eu entrei, existe todo um processo de onboarding, enfim, eu fui apresentado a todas as condutas, boas práticas da empresa e afim, e com isso eu consegui já entender, olha, legal, é isso que eu posso esperar das pessoas, né? Então, as pessoas, elas têm que estar disponíveis, né? Eu não preciso ter receio em chegar para qualquer uma pessoa, independente do time, e chamar para conversar, porque talvez eu dependa de alguma coisa daquela pessoa, enfim, né? E você começa a rever se realmente aquilo que foi apresentado para você lá no começo faz sentido no dia a dia, e você começa a vivenciar aquilo, né? E você vê aquilo Sim. acontecendo, é legal você observar isso.
Em relação a isso, eu acho assim, é excelente e desafiador. Sim. É, é, ligando as duas coisas que você estava comentando, né, da cobrança e do... Eu acho interessante, assim, ó, existe uma mensagem a ser passada, né? E ela tem um custo, né? E às vezes você tem uma coisa super legal para dizer pro cara, só que você não sabe a melhor forma de dizer, né? Sei lá, você pode falar de uma maneira agressiva, às vezes pelo momento que você tá vivendo, sei lá, tá passando por um momento difícil. A chance de chegar na outra pessoa diminui a cada, né? Sim. A cada quanto mais agressivo fica, né? E tem uma coisa que eu gosto de falar, que não é nem minha, mas é um ensinamento bem antigo aí, que o custo da comunicação, o exemplo é o mais barato. Né? E quando você encontra num lugar onde as pessoas elas já têm isso incorporado dentro delas, você chega e você olha assim as pessoas se comportando e você naturalmente já se inclina a agir da mesma maneira, né? A cobrança ela é um artefato que pode ser usado, mas ela tem um custo caro, né? E o exemplo é sempre o melhor, né? Então esse é um outro desafio que eu vejo das lideranças de cultura, justamente fazendo dinâmicas ou criando maneiras onde possam inclinar as pessoas a absorverem isso. Mas no fim, claro que vai depender de cada uma para que tenham interesse e ajam de acordo com aquilo, né? E à medida que vai se agindo, isso vai se incorporando no comportamento das pessoas, isso vai ficando cada vez mais natural e barata a transmissão para os demais que estão ouvindo. Uhum. Então isso eu acho assim é um elemento fundamental da cultura, né? E todos participam aí. Por isso que você falou também, né? Quando os demais participam é fundamental, porque quando alguém propõe algo numa cultura e ele vê que ele é ouvido e que aquilo para ele tem valor, naturalmente ele vai defender aquilo também. Agora ele também é responsável por aquilo. Então são várias questões, né? Vários elementos dentro de uma cultura, mas basicamente para mim, assim, Cido, eu vejo que ela se fundamenta muito no comportamento e nos valores das pessoas que estão ali. Claro, aí existem artefatos para você levar as pessoas incorporando cada vez mais aquilo, né? Existem artefatos para também promover vamos falar assim, improving, né? A melhora, né, da cultura. Uhum. E aí existem vários elementos que a gente até poderia, talvez, conversar em outros momentos, né? Mas Sim. André, fundamental. eu queria pegar Não sei se... um pontinho que eu acho legal, pra gente talvez falar um pouquinho assim. A gente comentou um pouquinho no início lá como que é construído e como que surge, né? Lá no comecinho, né? A cultura organizacional da empresa, os fundadores, enfim, as pessoas que fazem parte do início da empresa e assim por diante, né? Um aspecto que talvez a gente não tenha comentado e que eu acho que é bastante interessante é assim, por que que com o tempo, né? Então, como você falou, quando vocês começaram a empresa, vocês não tinham muita noção, cultura organizacional, né? Com o tempo foi se começando a aparecer, com o tempo vocês foram vendo a importância, começando a trabalhar e tudo mais. Tem um lado que eu não sei se todo mundo acaba pensando por esse lado, mas como empresário, como liderança, enfim, né? Acho que a principal preocupação dentro da cultura organizacional é assim, conforme a empresa vai crescendo, você precisa delegar responsabilidade, né? E obviamente você quer delegar responsabilidade para pessoas que você conheça e que tenham, digamos assim, compartilhem dos mesmos valores e condutas que você. Porque afinal de contas, algo que você estaria decidindo agora será decidido por outra pessoa, né? E você gostaria que fosse decidido na mesma linha de raciocínio, né, que você e os demais da organização acreditem, né? Então, um exemplo mais drástico, né? Você é uma pessoa extremamente correta, ética e tudo mais. Você vai começar agora, você vai ter um novo diretor, né? Diretor de parceiros, né? E você quer que essa pessoa, né, também compartilhe da mesma ética que você, para que realmente, né, decisões de parceiros sejam fundamentadas, né, nesse valor também, né? E com isso você vai passando adiante, né, justamente aqueles comportamentos, valores e assim por diante, né? Então é legal você assim, de novo, é algo somente simplificado, né, que a gente está colocando aqui, mas
É uma forma simples de se entender a importância para quem realmente está dentro da empresa, quem começou a empresa e quer compartilhar realmente maiores responsabilidades, né? E por isso, né, aquele ponto de se você não compartilha, né, da cultura organizacional daquele grupo, é difícil que você seja bem sucedido ou suba na carreira, porque vai entrar nessa barreira, né? A pessoa que quer delegar responsabilidade, ela não realmente perceber que vocês compartilhem desses mesmos valores, dificilmente ela vai te dar essa oportunidade, né? Que é realmente digamos assim, hoje, né, como já tive dos dois lados, né, como liderança e como colaborador dentro da equipe, né, eu entendo muito por essa visão também de realmente, olha, se a gente não compartilhar, não dá para crescer, né? Porque aquela pessoa não vai ter confiança em deixar que eu tome decisões lá na frente ou em realmente me dar autonomia, né? Até mesmo para a equipe, nem necessariamente uma liderança, mas realmente dar autonomia para a equipe. Você espera, quando você delega, né? Acho que, ok, você não espera que seja feito como você faria. Esse seria um erro. Mas você espera que pelo menos os valores, os comportamentos sejam seguidos nessa tomada de decisão. Sim, sim, eu vejo, bem por aí mesmo, e um elemento importante quando a gente vai precisando criar estruturas, onde, né, até essa imagem do líder, onde ele serve o time dele, né, não alguém que está em cima, mas aquele que vai se promovendo o que o time necessita, eu vejo como muito importante aí a autoridade, né, e a autoridade no sentido de ser respeitado e se permitir ser receber o que aquele líder traz, né? E aí eu acho que é fundamental você poder perceber no teu líder os valores que estão sendo promovidos, né? Uma vez que Sim. você vê isso no teu líder, por isso que pode ser um grande erro promover alguém por uma questão simplesmente técnica ou algum conhecimento específico, porque ele pode acabar não sendo um bom líder no sentido de do time não vai com ele, né? O time não vai sentir que está com alguém que, poxa, ele defende o que eu acredito aqui dentro da empresa, né? Uhum. Então, eu acho é fundamental a liderança, e claro, e numa empresa, como você falou, numa empresa onde você está bem constituída a cultura, código de cultura, é, se aqueles que estão, se quem está mais em cima na empresa, na condução, está bem ligado, ele não vai puxar alguém para a empresa que não esteja respeitando esses valores, porque vai ter um problema aí, né? Vai ter um problema Sim. tanto de falta de autoridade, a galera não vai seguir, e ele vai ter dificuldade de também conduzir o processo que ele é responsável, né? Então isso vai entendendo várias coisas, às vezes, por que um time não funciona, né? Eu tenho conversado com alguns amigos aí que têm empresas e também isso é cada vez mais real, quando tem uma cultura, tem valores, até você às vezes não tem o cara mais técnico, o cara mais fera, mas a coisa anda, sabe? Sim. Andrei, pra Então, gente chegando na comprovando isso, nossa né? reta final aqui, né, para não se estender mais tanto, uma última pergunta pra gente bater um papo. Você acredita que é possível mudar a cultura organizacional? Então, assim, se você fosse falar assim para alguém que está entrando numa empresa agora, né, na organização, né, e talvez ela identificou algumas coisas, alguns aspectos que ela não compartilha. É possível mudar a cultura organizacional de uma empresa? Cara, eu vou responder que nem um antigo, tinha um antigo sábio lá. Para alguns eu responderia que sim, para alguns eu responderia que não. Então, por exemplo, numa empresa onde a cultura está morta, no sentido onde está lá, tem os, as condutas e já tem as coisas que estão encaminhadas de como você tem que se comportar, né? Aquele padrão vulgarmente chamado antigo, né? Onde as lideranças não veem importância nisso, já não tem vida, ele já não vê o valor de promover isso, eu falo que não, é impossível mudar. Agora, quando você tem pessoas que estão atentas umas às outras e tem
percebem a importância de ter o valor, de você vivenciá-los ali dentro da empresa, totalmente, né? Como eu falava desse exemplo aqui, uma pessoa dentro da empresa trouxe isso, né? Olha, isso aqui para mim não faz sentido, porque não está de acordo com o que eu sinto aqui. Opa, legal, vamos conversar. E aí todo mundo transforma isso, né? Então eu falaria assim, se a Aham. cultura está viva, sim. Se a cultura está morta, não. Acho que esse é o desfecho, né? E aí cabe a reflexão de cada grupo para entender, né? Se isso é importante, se tá vivendo isso, né? Sim, sim. Não, eu acho isso legal porque eu já discuti isso com algumas pessoas já e é bacana ver a percepção de cada um realmente. E eu acho que é bem por aí, assim, não tem uma. Não é. Eu acho que é algo que não depende de ser uma empresa pequena ou ser uma empresa grande, é, de já ter uma cultura muito forte ou não, enfim. É óbvio que o grau de dificuldade em você influenciar na cultura da organização, ele vai variar, né? Obviamente. E eu acho que, imagina assim, né, algumas coisas que podem dificultar nesse processo, né? Às vezes uma empresa que já, sei lá, tem 30 anos de empresa, né? E são coisas que já vêm de muito tempo, vai ser mais difícil de realmente você acabar modificando algo, né? Não quer dizer que seja impossível, vai depender muito do que também está sendo modificado, porque existe até estudos, né, que falam a respeito de você convencer alguém de algo contrário ao que ela acredita, né? Quanto mais tempo a pessoa passa acreditando naquele algo, mais difícil fica você convencer ela do contrário. Porque acaba que aquela pessoa já gastou muita energia para criar aquele pensamento, né? Dentro da percepção dela. Quanto mais energia ela gasta em cima daquilo, mais ela se agarra, mais difícil fica você de mudar algo. Porque existe um comportamento interessante que é quando quando você tenta convencer uma pessoa nesse nível que está tão apegada àquela ideia, ela acaba caindo numa armadilha não uma armadilha, mas assim, no pensar dela se eu mudar meu pensamento, olha quanto tempo eu vou perder que eu fiquei pensando daquela forma, né? Então existe um sentimento de perda, né, nesse processo. Então, em alguns casos, acaba sendo mais realmente complicado você influenciar na cultura organizacional. Mas acho legal que você comentou, porque assim, isso vai depender em como a cultura da organização ela foi criada. Vai depender muito de como se é uma cultura que foi criada muito baseada em uma única pessoa e é tudo do jeitinho daquela pessoa, vai ser muito mais difícil você realmente influenciar. Se é algo mais realmente comunitário, né, que foi criado realmente com mais pessoas envolvidas nesse processo e tudo mais, tende a ser mais fácil de você influenciar. E obviamente também, dependendo da sua posição dentro da organização, fica mais fácil você também acabar influenciando nesse processo, Sim, né? Então, se você tem mais sim. pessoas que te ouvem, é mais fácil você ter certas influências dentro da organização, né? Mas mesmo assim, mesmo às vezes você sendo a pessoa mais influente da empresa, e é algo extremamente importante para a grande maioria, dificilmente você você conseguir mudar aquilo, né? Então, isso são observações legais de você fazer quando você pensa em realmente, Muito olha, bom. entrei numa empresa, puta, não tá tão legal, mas será que eu tenho possibilidade de influenciar nesse processo? Né? Você refletir em cima disso é legal, porque às vezes, de fato, é difícil que você, às vezes, concorde com 100% de tudo que te mostrem quando você entra na empresa, né? Ou numa organização, né? E ter o poder de realmente influenciar e talvez conseguir mudar algo possa ser factível e fazer com que você seja bem sucedido dentro da organização também. Só para deixar acho que fazer um disclaimer aí, quando eu falo impossível é só para dar um impacto mesmo, porque eu acho que toda cultura pode ser mudada, né? É, é claro que Sim, desde que as pessoas vejam a importância, né, a relevância disso. Eu não acho que é impossível, não existe impossível se realmente quiser, né? Mas eu acho que é isso, né? Nosso tempo aqui já está
se Pra esgotando, gente já não para se uma estender muito, mas, primeira né, conversa sobre esse tema, né? A mas foi gente bacana. vai Bacana isso. trazendo muitos outros temas, né, sido aí, não só sobre cultura, sobre tech, sobre outros elementos que a gente também gosta de conversar. É, E eu comentei no começo, a ideia é esperamos que realmente a colaborem gente também. transparecer esses bate-papos que a gente vem tendo, né, dessa forma mais livre, realmente. A gente já tem alguns outros assuntos que a gente quer abordar também mais pra frente. Existem outros aspectos também de cultura organizacional que a gente não entrou, que talvez a gente entre mais pra frente, mas, enfim, terão outros episódios. Ainda uma periodicidade não 100% definida, né? A gente vai acertar isso. E muito obrigado para quem seguiu a gente até aqui. Na descrição aí do podcast vai ter os nossos contatos e mais detalhes. Para quem quiser continuar ouvindo ou chegar e conhecer os próximos episódios, né? Então se inscrevam no podcast ou deem follow, independente da plataforma que você estiver. E é isso. Acho que a gente encerra por aqui. Andrei, muito obrigado aí pelo bate-papo, como sempre. A gente vai Valeu, Cidu. conversando sobre o próximo tópico.